Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui o Senhor Jesus está dirigindo aos seus discípulos suas últimas palavras. Essa frase, ela é declarada, ela é liberada pouco antes de Nosso Senhor ser assunto ao céu. Pouco antes dele ser elevado e voltar para o Pai. Nesse momento, ele dá entre as suas últimas instruções, não apenas o comunicado da sua expectativa de que os seus discípulos fossem suas testemunhas, mas ele fala da necessidade de algo que a gente pode classificar aí como imprescindível. Ele fala do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então Jesus não fala apenas sobre os seus discípulos serem suas testemunhas, mas ele fala de os seus discípulos, pelo poder do Espírito Santo, cumprirem o papel de testemunhas aqui na terra. Isso faz com que a gente possa pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, será que Jesus dirigiu essa palavra somente aos seus apóstolos? Somente aqueles discípulos que originalmente presenciaram não apenas sua morte, sua ressurreição, mas eram testemunhas oculares de todo o seu ministério, dos milagres que operou, dos ensinos que ele comunicou. Porque se essa for a definição de testemunho, então obviamente essa instrução se limitaria somente a eles. Aqui, porque o Senhor está falando com eles, ele fala sobre ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria. Nós não poderíamos cumprir esses três aspectos, embora os confins da terra, principalmente naquela perspectiva e na geografia onde foi dito, nos envolva e hoje a gente possa realizar essa última parte. Então a pergunta é, como eu e você nos relacionamos com esse versículo e com essa instrução? E acredito que uma coisa boa é que a gente comece pela definição do que é ser testemunha. Então Jesus não inventou uma definição do que é ser testemunha. Ele pega uma definição pronta que eles entendem e aplica a eles para que eles, com o entendimento comum, universal que já existia do que era ser uma testemunha, usassem e aplicassem aquilo que ele estava instruindo. Basicamente uma testemunha é alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu, daquilo que ouviu. Então esse entendimento não precisa ser algo teológico, mero e simplesmente. Antes de ser aplicado no contexto bíblico e das coisas espirituais, já era um conceito, no mínimo, do campo jurídico. Então eu me lembro que anos atrás, quando morava ainda e pastoreava em Guarapuava, eu fui testemunha de um acidente. Um ciclista bateu na porta de um carro que abriu no exato momento que ele passava. Eu presenciei toda a cena, tudo que aconteceu antes, durante e depois. O ciclista com a pancada na cabeça cai inconsciente, foi chamado o socorro. Quando a ambulância chega, ele recupera a consciência, ele não queria ser atendido. E eu tive que presenciar tudo e foi arrolado como testemunha, inclusive, do fato de ele ter rejeitado o atendimento. Então chegou o momento onde fui chamado para depor. E lá estou eu na delegacia, sentado à mesa, à frente do escrivão, e ele me pergunta, o que o senhor viu? Eu talvez não tenha entendido a pergunta, que era para ficar estritamente no que vi, e decidi acreditar que eu tinha a chance de ser um comentarista de um certo episódio. Então comecei a dizer, olha, o acidente aconteceu entre duas descidas, na parte de baixo da rua. O ciclista desceu embalado, tinha uma lombada bem lá no fim. Ele com certeza não queria perder o embalo ali para subir depois, mas um carro quase parou na hora de passar a lombada. Ele que vinha em velocidade, em vez de desviar do carro pela esquerda, ele desviou pela direita. Ao desviar pela direita, ele entra na parte onde os carros estão estacionados e ele sai exatamente logo depois daquele camarada que veio no sentido inverso, ter feito o retorno estacionado. Acredito que dessa forma ele ficou totalmente fora do campo de visão e quando ele saiu de trás do carro, coincidiu com o momento que o cara abriu a porta. O escrivão me parou e disse, senhor, atenha-se apenas ao que você viu.
Não especule o que o motorista viu, não viu, o que o camarada decidiu fazer e por quê. Eu me senti muito reprimido naquele momento. Mas pensa, ele tem toda a razão. Eu tenho que falar apenas o que eu vi. Eu não estava ali para falar das minhas impressões, do que eu achava, do que eu imaginava. Eu não podia especular coisa nenhuma. A testemunha só fala daquilo que presenciou. Essa é basicamente a sua função. E quando Jesus fala sobre ser sua testemunha, embora ele arrole para isso aqui na nossa receita bíblica, o poder do Espírito Santo como uma necessidade de cumprir o seu papel, nós não podemos negar qual é a definição de ser testemunha. Alguém que fala daquilo que viu e ouviu. Então quando Judas, por exemplo, depois de se matar é substituído, um 12º apóstolo tem que tomar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos do Cordeiro. Eles simplesmente abrem para geral, para todo mundo. E diz, nós vamos ter que escolher alguém. Mas quando eles colocam critérios sobre quem seria a pessoa que poderia ocupar aquela posição, não sobra muita gente. Apenas 2 homens vão para aquele momento final de eliminatória de quem pode ser escolhido como substituto de Judas ou não. E um dos critérios que eles colocaram tem que ser alguém que acompanhou Jesus desde o batismo de João até a sua assunção. Por quê? Porque esses apóstolos, os 12 apóstolos, eram testemunhas no sentido literal. Testemunhas oculares, acompanharam todo o ministério de Jesus, ouviram os seus ensinos, presenciaram os seus milagres, acompanharam a morte e a crucificação, mas também tinham as evidências da ressurreição. E agora eles poderiam se levantar para falar de tudo aquilo que eles viram. E esse é o conceito bíblico. Em Atos capítulo 4, verso 20, os apóstolos dizem, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque é isso que uma testemunha faz. Em Atos 22, 15, o apóstolo Paulo está pregando diante do governador romano e ele fala que Jesus apareceu para ele está dando testemunho da sua conversão, e ele fala o seguinte, que quando lhe apareceu o Senhor diz, você terá que ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Então, tanto em Atos 4:20 como aqui em Atos 22:15, nós temos o mesmo conceito de testemunha. Paulo diz que vem compor uma equipe de apóstolos, né? Posteriormente, ele menciona que era alguém nascido fora do tempo. No entanto, ele se tornou também uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, porque o próprio Senhor apareceu para ele. Agora, o que eu e você precisamos nos questionar é, se ser testemunha, e o que Jesus queria que eles testemunhassem, era sua morte e ressurreição. Se ser testemunha de Cristo envolve ter presenciado o que aconteceu com ele, as evidências de que ele está vivo, como eu e você, como cada pessoa, não só das gerações posteriores, mas mesmo daquela primeira geração, de gente que vai se convertendo depois da morte e ressurreição de Jesus, como cada um de nós poderia ser testemunha. Eu acredito que é exatamente aí que nós precisamos entender por que é que Jesus fala da importância do poder do Espírito Santo. Porque ele estava dizendo, vocês não vão apenas contar de forma natural aquilo que presenciaram. Para isso eu vou turbinar o testemunho de vocês com manifestações do Espírito Santo. E o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse sentido de poder testemunhar, de ser alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu e ouviu, a ação, a obra do Espírito Santo se faz muito necessária. O Novo Testamento é chamado de ministério do Espírito, não apenas porque é ele que nos conduz ao arrependimento, não apenas porque ele está presente no que Tito 3,5 chama de o lavar da regeneração do Espírito Santo, que é o novo nascimento, não apenas porque ele é responsável por nos liderar e nos conduzir num crescimento, numa transformação progressiva de glória em glória, mas nós precisamos da ação do poder do Espírito Santo, operando de uma maneira tão contundente nas nossas vidas, que aquilo que eu e você passamos a viver e experimentar pelo poder do Espírito Santo nos credencia a sermos testemunhas atuais das evidências da ressurreição de Jesus. Como? Por meio daquilo que ele faz nas nossas vidas. Então, ser testemunha de Cristo não é apenas falar de Jesus. Durante muito tempo eu carreguei comigo esse tipo de definição. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então eu imaginava que o propósito do batismo do Espírito Santo era um revestimento de poder que me desse ousadia e coragem de falar de Jesus. E na minha vida, não posso negar, que a minha própria experiência me levou a partilhar desse senso comum, principalmente no meio pentecostal e carismático,
de que o poder é uma grande ousadia para que você fale de forma destemida. Eu tinha muita, não apenas vergonha, eu tinha muito medo, muita dificuldade de falar de Jesus e compartilhar minha fé, até ser batizado do Espírito Santo. Eu brinco até hoje que foi quando eu perdi o juízo e graças a Deus nunca mais voltei ao normal. Enlouqueci. Eu queria falar de Jesus para todo mundo que pudesse. Um dia eu estava com um amigo desses aleluiados, que a gente andava de vigília em vigília, a gente andando na rua, ele para e fala para mim, se você tivesse que pregar para essa árvore, o que você pregaria? Irmão, é demais quando o cara quer pregar até para uma árvore. E eu me vi já mandando em cima da árvore o texto de Romanos, que diz que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Eu comecei a pregar para a árvore, que estava chegando a hora dela e que daqui a pouco Deus faria algo. A obra do Espírito Santo me incendiou. Eu simplesmente não conseguia guardar Jesus só para mim. E eu passei a ter uma autoridade que muitas vezes me impressionava e eu sabia que aquilo não era de mim. Mas por conta disso comecei a definir que o poder do Espírito Santo que nos faz testemunhas era apenas algo que soltasse a língua, que nos destravasse, que nos desse a capacidade de pregar para outros. Mas eu quero te dizer que o que Jesus está falando a respeito da sua intenção conosco, de sermos testemunhas dele pelo poder do Espírito, vai além de apenas falar ousadamente. Ele está falando de uma obra que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas, que inspire os outros, por meio deles poderem ver em nós as evidências da ressurreição de Cristo, de um Cristo vivo, de um Cristo que funciona, de um Cristo que, como diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E são essas manifestações na nossa vida que têm o poder de provocar algo na vida das pessoas. O Evangelho não deveria ser pregado apenas como um produto que nós estamos tentando vender sem que quase ninguém queira adquirir. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia diz que nós precisamos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Significa que muitas vezes a pregação começa não apenas com a sua abordagem, mas com o interesse de quem olha para você e diz, por favor, me explica o que é que você tem na sua vida. Eu preciso entender o que é que você tem. E a única razão para alguém fazer essa abordagem não é porque de alguma forma ele conseguiu prever isso por si mesmo, mas porque ele vê na vida de um cristão evidências de algo que começa a mexer com ele. Então eu não estou dizendo que o Evangelho nunca será pregado com a nossa abordagem. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos disso. Mas o que a Bíblia está mostrando é que essa não é a única maneira. Muitas vezes a abordagem será por parte do próprio não cristão. Então, para que eu e você sejamos testemunhas de Cristo dentro do conceito bíblico, nós precisamos entender algumas coisas. E eu quero repartir esses princípios em 3 pontos bem distintos. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar a ideia de que o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Em segundo lugar, eu quero trabalhar com vocês aqui a ideia bíblica que depois de experimentar a ação, a manifestação, o poder de Deus, do Espírito Santo, agindo na nossa vida, nos levando a ter experiências com Deus, nós decidimos contar, compartilhar aquilo que podemos agora nos qualificar como testemunhas, dizendo, eu tenho visto Deus fazer isso na minha vida. E em terceiro e último lugar, quando testemunhamos aquilo que pelo poder do Espírito Santo estamos vivendo e agora nos dispomos a compartilhar, nós vamos ver um ciclo ainda maior das manifestações do poder de Deus, que é Deus pelo poder do Espírito Santo agora turbinando o nosso testemunho e produzindo manifestações ainda maiores, agora não apenas na nossa vida, mas na vida daqueles a quem testemunhamos. Então eu gostaria que a gente pudesse falar a respeito dessas 3 etapas desse processo de Deus de nos levar a ser suas testemunhas. E no final, eu vou concluir te encorajando como nós podemos experimentar mais da ação desse poder que nos qualifica, que nos credencia a ser suas testemunhas. Então vamos lá, em primeiro lugar, o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Para que sejamos essas testemunhas, uma vez que eu e você não vimos nem Jesus crucificado, nem ressuscitado, né? São poucos aqueles, isso ainda acontece nos nossos dias, mas são poucos, muito poucos aqueles que podem dizer, o Senhor apareceu para mim ressuscitado. Então como eu e você poderíamos hoje ser testemunhas? Então nós precisamos das evidências desse Jesus ressuscitado por meio do seu poder que em nós opera. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de começar um diálogo que rapidamente foi ganhando contornos de debate com alguém que se professava ser um ateu.
E naquele momento eu entendi que o que determinaria o rumo daquela conversa não era a capacidade filosófica, né, de raciocínio, de argumentação. Eu simplesmente olho para aquele camarada e primeiro eu brinquei um pouquinho com a convicção dele. Falei, meu amigo, você para ser ateu tem que ter mais fé do que eu. Aliás, você não só tem que ter mais fé do que eu. Você tem um argumento, se não me engano, usado por Watchman Nee, um pregador chinês, que ele começou uma discussão com um ateu e ele falou, olha, para mim, na verdade, eu acho que você é Deus. Ele falou para o ateu. E o cara olhou para ele, que conversa é essa? Ele falou, não, é que o nosso conceito de Deus é de alguém que transcende o tempo e o espaço. E para você garantir que Deus não exista, você deve ter a capacidade de transcender tanto o tempo como o espaço. E o cara olha para ele e diz, como assim? Ele falou, bom, você está dizendo que Deus não existe, mas é porque você não trovou com ele até agora. Agora, como que você pode provar que ele não existe, em vez de apenas supor que ele está escondido de você? Ele diz para isso, porque você pode não ter encontrado ele aqui na China, mas ele pode estar escondido no deserto do Saara, ou na floresta da Amazônia. Então, para isso, você tem que ter vasculhado todos os lugares. Mas não adianta apenas vasculhar todos os lugares da Terra e do cosmos. Porque enquanto você está procurando ele, ele pode estar rodando e fugindo de você ainda. Então, você tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares ao mesmo tempo, para então certificar-se que ele realmente não existe. E se você consegue certificar que ele não existe, você transcende o tempo e o espaço. Para mim, você é Deus, eu posso adorar você. E de repente o cara começa a perceber o quão ridículo é a sua presunção de querer afirmar que Deus não existe. Mas isso pode travar a conversa, o diálogo, pode derrubar um pouco da argumentação da pessoa. Mas eu pergunto, necessariamente convence? As pessoas não viverão o que Deus tem por um convencimento natural. Então, depois de brincar um pouquinho com essa questão da argumentação, eu falei, olha, mas você tem que ter uma fé maior do que a minha. Eu não consigo ter esse tipo de fé que você tem. Eu falei, aliás, eu nem posso. Porque na minha vida eu tenho evidências da ação de Deus. E ele me olha como assim? Eu falei, então deixa eu te contar umas histórias. Você acredita que uma pessoa pode vivenciar uma cura sobrenatural por intervenção espiritual? Ele falou, não. Eu falei, eu acredito. Mas em vez da gente discutir a lógica, eu quero te dar o nome de alguns médicos e o telefone deles, que podem testemunhar episódios de cura que Deus operou no meu corpo. E eles não são necessariamente gente que partilha a minha fé, mas eles são minhas testemunhas do que Deus fez. E eu posso te dar o número do telefone, o nome deles, e você checa com eles. Mas se aconteceu com você, você deve ser uma exceção. Eu falei, eu vi Deus fazer a mesma coisa no corpo da minha mulher. Eu vi Deus fazer a mesma coisa no meu filho, que o próprio médico, que não partilha da minha fé, por quase 3 anos, chamava esse menino, falava para todo mundo que ele era um milagre. Mas nós temos mais um membro na família, minha filha que nasceu depois, ela também já experimentou intervenções de cura. E ele fica me olhando com a cara e eu falei, para tudo isso, eu te dou testemunhas que você pode checar e conferir. Eu falei, mas se falássemos só de cura, você ainda poderia pensar que de repente a nossa família deu sorte, caiu numa estatística pequena de probabilidade. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de livramento. E aí eu comecei a compartilhar algumas delas. Eu falei, onde a vida tem sido preservada de uma forma que as pessoas não explicam. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de provisão, de socorro de Deus. E eu quero que você, ouvindo algumas dessas histórias, me garanta que existe probabilidade disso acontecer, que é mera coincidência. Eu falei, impressionante como acontece coincidência na vida dos crentes e nenhuma na vida de vocês que não crê. Falei para ele de uma vez que eu fiz uma viagem e não tinha dinheiro para fazer a viagem toda. Mas o Espírito Santo me mandou fazer aquela viagem. Eu entrei no carro e fui. Estava com a minha esposa, Israel, recém-nascido, ainda bebê dentro do carro e não tinha dinheiro para chegar. A gasolina para mim durou de uma forma que não foi mera e simplesmente a economia do carro. Acredito que Deus fez algo, mas quando chega o último pedágio, eu não tenho o dinheiro todo do pedágio, faltava R$2. Eu lembro que pedi para a Kelly revirar tudo, bolsa, qualquer lugar do carro, ver se achava moeda perdida, né? E ela disse, não tem. Então nós já estamos a perto do pedágio, mais ou menos uns 2 quilômetros, estava chovendo. E ela diz, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, não vamos fazer nada. Não dá para passar, não adianta voltar, porque senão não temos dinheiro para o último pedágio, o que dizer todos os outros que nós passamos. Né? Se a gente está crendo que vai chegar só com a gasolina que tem nessa reta final, o que dizer voltar? Ela disse, o que nós vamos fazer? Eu falei, nada, agora nós temos que ver Deus fazer. Eu me lembro, às vezes, nesse momento, daquela frase de Deus para Moisés, ficai parados e vede o livramento do Senhor.
A chuva foi intensificando, intensificando, muitos carros, por causa da chuva, começaram a ir para o acostamento, né? E esperar aquele momento. Pensei, dá para pelo menos ganhar tempo. Mas decidi chegar o mais perto possível do pedágio. Mas à medida que avançava, começou a virar uma chuva de pedra, de granizo. A princípio pedi para aquele segurar o vidro, falei, eu vou bem devagar, mas chegou um momento que eu falei, não dá. E eu parei perto do pedágio, talvez no máximo uns 300 metros, se é que não estavam uns 200. Encosto o carro, como a maioria, né? Estou com um pisca-alerta ligado, tem carro na minha frente, tem carro atrás de mim, e eu estou lá orando, né? O louvor rolando solto dentro do carro, a gente orando para Deus fazer, aquele barulho do lado de fora das pedras. Eu não estou preocupado com mais nada, a não ser pensar, Deus, eu estou com mulher e um filho pequeno, o que é que vai acontecer? De repente eu levo um susto com alguém batendo no vidro da janela do carro, eu olho, um senhor com calhamaço enorme de jornal para proteger a cabeça das pedras que estão caindo. Eu abri só um pouco o vidro, porque começou a entrar tanto água como aquele granizo dentro do carro. E eu digo, pois não. Ele diz, faltou dinheiro para pagar o pedágio? E eu estou ainda assustado com a pergunta, e ele diz, está aqui, e me entrega exatamente os R$2 e corre em direção à administração do prédio. Irmão, como aquele camarada, se eu tivesse parado sozinho, poderia imaginar, ele está com algum problema para só ele passar. Isso também não significaria com o pisca-alerta que o problema era falta de dinheiro. Muito menos que houvesse alguma placa dizendo quanto dinheiro. Agora esse camarada sai debaixo de uma chuva de pedra. Você já saiu debaixo de uma chuva de pedra para perguntar se alguém precisa de um dinheiro que ele não pediu para você? Qual a probabilidade desse tipo de coisa acontecer? E eu estou falando para esse cara, mas acontece comigo. Em algum momento da conversa, esse ateu professor olha para mim e diz, com todas essas evidências que até eu cria. Né? Porque nós precisamos entender que Deus quer nos credenciar como suas testemunhas. Não apenas porque a gente sabe apresentar João 3,16, o plano de salvação, porque a gente está embasado para uma discussão doutrinária, mas porque nós carregamos as evidências da operação do poder de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Jesus disse, vocês precisam do poder do Espírito Santo, não era apenas para turbinar a nossa capacidade de contar o que nós vimos dele, mas era para primeiro produzir em nós essas experiências, essas evidências. Então depois, quando nós decidíssemos contar, porque é isso que nos faz testemunha, primeiro vivenciar as manifestações do poder de Deus, então sim ele turbinaria o nosso testemunho. Mas nós precisamos entender, foi assim com a primeira geração. Isso começou a acontecer, eu nasci e cresci no lar cristão. Mas foi só depois do batismo no Espírito Santo que minha vida cristã começou a ganhar emoções de verdade. Né? Não apenas no sentido de descobrir e relacionar-se com Deus de uma forma mais profunda, mas de viver experiências. As experiências são necessárias. Eu tenho visto muitos pais que criaram os filhos no Evangelho, mas em algum momento percebe esses filhos se distanciando de Deus, porque viveram a sombra da experiência dos pais, em vez de terem as suas próprias experiências. Muitos jovens estão indo para a faculdade perdendo a sua fé, porque chegam lá e não estão prontos nem para um debate racional, mas não têm convicções profundas, porque lhes falta experiências de intervenção de Deus na sua vida. Então nós precisamos ser um povo que promove o tempo todo essa busca com Deus que gera experiência. Eu não acredito que o Evangelho é algo egocêntrico, que eu e você vamos viver centrado apenas em nós, naquilo que Deus tem que fazer por nós, mas viver as manifestações de Deus é importante, não apenas porque nós temos necessidades, mas porque toda vez que Deus opera nessas necessidades, Ele está nos dando o que nós precisamos e que nos qualifica para sermos testemunhas de que Ele é vivo e de que Ele opera e intervém hoje, da mesma forma como sempre fez ao longo da história. Então nós precisamos do poder de Deus agindo em nós. Não podemos admitir uma vida cristã sem as manifestações do poder de Deus, sem uma história de intervenções, de orações respondidas, de milagres, seja qual for a natureza desse tipo de milagres. E nós precisamos entender que isso não é apenas porque Deus quer suprir nossa necessidade. Ele fará das nossas vidas vitrines, com a manifestação do seu poder, para que isso torne o Evangelho atrativo a outros. Mas depois de eu e você experimentarmos o poder de Deus, aí sim, nós temos uma responsabilidade de compartilhar aquilo que nós temos experimentado. E eu quero te dar alguns versículos bíblicos que nos ajudem a entender que esse padrão vai se repetindo nas Escrituras. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, eu queria que a gente lesse aí os versículos 18 a 20. Marcos 5, de 18 a 20. Nós vemos aquele ex-endemoniado gadareno, que foi liberto por Jesus de uma forma extraordinária, fazendo um pedido especial a Jesus. O texto diz, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência,
Observe a expressão com insistência. Pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aquele camarada olha para Jesus e diz, nada mais faz sentido para mim agora, a não ser te servir, a não ser te seguir, a não ser trabalhar com você, ser parte dessa sua equipe que promove o reino de Deus. Agora esse homem está suplicando com insistência. O que é que Jesus responde? O texto diz, Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Gente, esse homem não teve ainda nenhum discipulado. Ele não teve uma escola bíblica. Ele não tem curso doutrinário. Mas Jesus está dizendo, eu te envio como testemunha. Porque para ser uma testemunha, ele não precisava de todo o conhecimento doutrinário. Era só contar para os outros o que Deus tinha feito por ele. E nós precisamos entender como isso deveria ser simples na nossa caminhada. Esse camarada diz, eu quero ir com você, Jesus, por todas as cidades. Ele diz, fica no lugar onde todo mundo sabe quem você era e consegue enxergar o que Deus fez por você. Irmão, você acha que a notícia não corria na época? Eles podiam não ter as mídias que nós temos hoje de divulgação, mas a inclinação, a atualização, para não chamar de fofoca, sempre teve presente no ser humano. A notícia corria de boca em boca. A Bíblia fala que Jesus ouve a notícia da queda da torre de Siloé, do que Pilatos havia feito com alguns na hora de oferecer o sacrifício. As conversas rolavam. Aquele homem viveu talvez um dos maiores níveis de endemoniamento da história. Podia ir para uma espécie de Guinness Book das coisas espirituais, com milhares de demônios. A Bíblia diz que não conseguiam prendê-los nem com cadeias, nem com grilhões. Você acha que esse tipo de história não se espalhava? Agora Jesus diz, vai e deixa todo mundo ver o que é que Deus fez na sua vida. Jesus estava dizendo, você vai ter uma utilidade enorme, demonstrando, sendo uma testemunha viva do que Deus faz pelas pessoas ainda hoje. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, nós lemos em João capítulo 4, se você quiser me acompanhar, vou ler do versículo 28 até o 30 e depois vou ler o 39. Jesus encontra com essa mulher, e algo que eu e você precisamos entender é que a operação dos dons espirituais não deveria estar confinada às paredes dos cultos, das células, dos nossos lugares de reunião. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos Jesus se movendo nos dons do Espírito, no sobrenatural, para tocar a vida de gente que ainda não tem experiência com Deus. Em 1 Coríntios 14, 25, Paulo fala, se entrar um incrédulo no meio de vocês, e vocês começarem a profetizar, e os segredos do coração dele forem revelados, ele vai se prostrar com o rosto em terra e reconhecer que Deus está de fato no meio de vós. Nós precisamos viver a operação dos dons. Ela não precisa acontecer no microfone, na condução de uma reunião pública. Mas você consegue imaginar um exército de gente se movendo em Deus e sendo instrumento para tocar a vida de gente que entrou. Aquele camarada sabe que ele não te conhece, que você não conhece ele, mas de repente os segredos do coração estão sendo manifestos. A Bíblia diz, ele vai reconhecer que Deus está de fato no meio de vocês. E Jesus fazia isso. Jesus encontra com essa mulher e logo no início da conversa ele diz para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde, não tenho marido. Jesus falou, bem, porque você já teve 5 e esse que agora você tem não é seu marido. A mulher assusta e diz, o Senhor é profeta. Ela, chocada com o que aconteceu, no sentido positivo, ela corre para a cidade. O versículo 28 começa dizendo assim, enquanto a mulher deixou o seu cântaro. Gente, ela foi na fonte pegar água. Qual era o propósito de ter levado o cântaro? Voltar com água. A mulher largou o cântaro para trás. E a Bíblia diz que ela foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Essa mulher não chega com uma exposição doutrinária profunda, mas ela chega contando, ele falou tudo o que eu já fiz. Então ela pergunta, não seria ele por acaso Cristo? Havia uma expectativa a respeito da vinda do Messias. E quando Jesus chega e toca aquela mulher de uma forma especial, ela corre anunciar para geral, esse camarada está dizendo tudo que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O texto diz assim, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vou pular para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo que eu já fiz. De novo, essa mulher, assim como o ex-endemoniado gadareno, não teve nenhum discipulado, não teve nenhuma preparação formal, ela não tinha nenhum conhecimento doutrinário, ela não vai para expor um debate bíblico e nem tampouco filosófico, ela simplesmente chega dizendo, o cara falou tudo o que eu tenho feito, e simplesmente ela se credencia como uma testemunha, porque ela já começou a ter experiência e está falando daquilo que experimentou. Ela arrasta uma cidade com ela
Porque eu e você precisamos entender na perspectiva bíblica que nós temos o poder de transbordar aquilo que nós recebemos. Quando compartilhamos uma história, não se trata apenas de compartilhar a história. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Paulo está de novo abordando a perspectiva não egoísta. Ele está dizendo, Deus não me consola apenas porque eu tenho a necessidade, Ele vive para me suprir. Ao fazer isso, Deus deseja que eu transborde depois a mesma consolação na vida de outros. Porque à medida que eu compartilho o que Deus fez por mim, eu posso inspirar outros a viver o mesmo consolo que Deus liberou sobre a minha própria vida. Eu posso ser alguém que transborda para outros aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, em primeiro lugar, recapitulando, o poder de Deus deve agir em nós. Depois, segundo lugar, o que abordamos aqui é que depois, então, de experimentar, nós contamos, compartilhamos. Mas em terceiro e último lugar, para terminar a construção do raciocínio, quando testemunhamos, quando compartilhamos o que já experimentamos, o poder de Deus vai agir de uma forma ainda maior. Então, eu quero que a gente considere alguns textos bíblicos que nos ajudem a entender isso. Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 a 20. Assim como Atos 1:8, são palavras de Jesus depois da sua morte e ressurreição e antes de ser assunto ao céu. Disse-lhes, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora Jesus está dizendo, vocês vão para ser minhas testemunhas. Mas sabe que quando vocês forem cumprir esse papel, vocês não estão entregues apenas às suas habilidades naturais. O próprio Jesus já tinha dito antes aos seus discípulos, vocês serão levados à presença de reis. Mas naquela hora não se preocupe com o que ou como vocês vão falar, porque não vai ser vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando através de vocês. Ele já vinha dando sinais de que eles não cumpririam o papel de testemunhas apenas naturalmente falando do que viram, mas que nesse momento, ao compartilhar o que eles já haviam presenciado, vivenciado, haveria um respaldo do céu. E aqui Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Quem são os que creem? É só olhar os versículos anteriores. Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê é condenado. Os sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? Todos os que são salvos, que receberam o evangelho. Cada crente tem o direito de viver o cumprimento dessa promessa. De que quando eu e você partilhamos o evangelho, haverá sinais de Deus se manifestando na nossa vida. Um dia uma pessoa me procura no final do culto e falou, pastor, pelo amor de Deus, ora comigo, impõe as mãos sobre mim, transfere algo sobre mim. Eu falei, o que você quer que transfira? Eu quero viver essas experiências que o Senhor tem com Deus. Eu falei, então para isso você não precisa da minha oração. Para isso você precisa se mexer. Porque Jesus diz, os sinais seguirão, acompanharão. Se você não sai falar de Jesus para ninguém, os sinais também nunca vão se mexer. Agora, quando você sai, os sinais vão atrás de você. Então o que você precisa não é de oração, é cumprir o ID. É saber que é compromisso dele manifestar os sinais. Não depende da imposição de mãos de alguém. Você tem o maior respaldo que poderia ter. A palavra dele, a promessa dele, a garantia dele. De que quando você for testemunhar, ele não deixaria você fazer isso apenas de você mesmo, na sua capacidade e habilidade. Verso 19 e 20, que a gente leu do 15 ao 18. Diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Sentou-se à direita de Deus. E aqui o Evangelho não está dizendo, e nunca mais ninguém viu milagre algum, porque Jesus que trouxe os milagres como nunca tinha sido visto foi embora. Não, olha o que diz o verso 20. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Gente, eu amo isso, cooperando com eles. A gente deveria imaginar que nós é que estamos cooperando com Deus. Mas o que a Bíblia diz é que Deus estava cooperando com eles. Um auxiliar desse, bicho. Você ter um ajudante desse,
Deus não está tentando colocar a ideia de que nós estamos na frente, Ele é mero auxiliar. Mas Ele quer que a gente entenda. À medida que nós obedecemos, Ele não nos deixará sozinho. Ele virá em nosso socorro. Ele vai manifestar o poder dEle. Eu não estou dizendo que você tem que viver todo dia, toda hora e a toda conversa sobre Jesus com alguém, a manifestação dos sinais de forma contínua o tempo todo. No entanto, embora a gente não está batendo nesse extremo, nós também não podemos ficar no outro, de que nunca acontece nada, de que nunca experimentamos coisa nenhuma. Em Atos, no capítulo 4 e no verso 33, a Bíblia diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Além da unção, a Bíblia fala de uma graça, porque a graça também é capacitação sobrenatural. É o favor do céu. Agora, se eles só fossem testemunhas oculares, só precisava chegar e dizer: a gente viu acontecer. A Bíblia fala de Geazi diante do rei de Israel, testemunhando as coisas que ele viu Deus operar em Eliseu. Mas o poder não operava nele nem através dele. Ele era estritamente uma testemunha natural. Os apóstolos não eram testemunhas naturais, eles eram testemunhas sobrenaturais. Porque além de falar daquilo que viram, esse poder agora, quando eles iam para essa fase final de compartilhar o que já experimentaram, agora transbordava na vida de outros. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Então a ênfase aqui é a salvação. Aí depois ele continua e diz: esta, a grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eles eram testemunhas, sim, mas não estavam sozinhos. O texto diz: Deus testemunhou juntamente com eles. Nós precisamos nos permitir ser desafiados, encorajados a viver esse nível. Não apenas buscar as experiências com Deus, que nos credenciam a ser testemunhos que digam: Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Não apenas depois decidir não guardar de forma egoísta as experiências só para nós, mas compartilhar. Mas acreditar que quando chegarmos no terceiro nível de agora, então compartilhar aquilo que nós já estamos experimentando, que nós veremos além desse mero compartilhar, o testemunho de Deus se manifestando em nós. Atos capítulo 8. Versículos 39 e 40 nos fala de algo especial que Filipe viveu. Filipe vê um avivamento na cidade de Samaria. Enquanto ele prega o evangelho lá, sinais, prodígios, milagres, gente sendo liberta de demônios, pessoas sendo curadas. Daqui a pouco os apóstolos vêm com outros sinais, que são as distribuições do Espírito Santo, como nós lemos no texto de Hebreus. Mas de repente, no meio daquele avivamento, Deus dá uma direção para Filipe, em duas etapas. Ele fala tanto por meio de um anjo, como pelo Espírito Santo. E diz para ele: vá para uma estrada deserta. O cara está no meio de um cenário de avivamento. Eu digo: vá para um lugar que não tem ninguém. É no mínimo algo que deveria assustar a cabeça e o raciocínio. Mas Filipe obedece o comando de Deus e vai para aquele lugar que não tem ninguém. Mas o lugar não vai ficar sem ninguém por muito tempo. Daqui a pouco vem uma carruagem. Provavelmente havia uma comitiva, mas a Bíblia destaca um personagem ali. Um etíope que tinha o temor de Deus. Apesar de ser um gentil, tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, o que mostrava, obviamente, que ele tinha conhecimento da Escritura para procurar se mover de acordo com aquilo. A prova é que ele tem consigo uma cópia do livro da lei, ele está lendo uma porção do livro de Isaías. E o Senhor fala com Filipe: junta a carruagem, acompanha. Fica imaginando o preparo físico do camarada, para trotar no ritmo dos cavalos do lado, e o homem está lendo em voz alta. Aliás, deixa eu dizer, sempre foi comum no meio do povo de Deus a leitura das Escrituras em voz alta. E se você não teve essa experiência, deveria fazer isso de vez em quando no seu tempo devocional. Além de ler, à medida que você ouve aquilo que você está falando, isso melhora e muito a sua capacidade de retenção. Esse homem está lendo em voz alta, Filipe ouve o que ele está lendo. Aí Filipe faz a pergunta oportuna: você entende o que está lendo? O cara olha e deixa a bola quicando na frente de Filipe e diz: como entenderei se alguém não me explicar? Filipe diz: o tutorial ambulante chegou. Posso subir? Pode. Agora vamos parar para pensar, gente. Porque a gente leu os episódios antigamente com a mentalidade moderna. Filipe pegou uma carona só de ida.
para um lugar que talvez no momento que ele sabe, no momento que ele sobe na carruagem, ele nem sabe para onde está indo. Talvez ele tenha descoberto depois. Porque a carruagem não vinha com esses letreiros de ônibus de itinerário. E se viesse, talvez só pioraria as coisas. Etiópia. O camarada pegando a carona de ida, ele não está num lugar que é uma rodovia, que depois tem um ponto final, desce lá, pega uma condução de volta. Ele simplesmente sobe. E o que eu tenho aprendido com essa lição é que nós precisamos aprender a entrar nas loucuras de Deus. Deus está disposto a qualquer coisa para salvar vidas. E eu e você temos que ter a mesma disposição louca de entrar nesse projeto e nessas loucuras de Deus. Agora, é o que o texto diz. Em algum momento eles param. Filipe teve tempo não só de evangelizar o homem, mas de dar todo um discipulado já básico. Ele estava ensinando sobre batismo nas águas, porque ele passa diante de um lugar que tem água, e o cara pergunta, o que me impede de já ser batizado? Filipe diz, é lícito, se você crê de todo o coração. Nós precisamos parar com essa mania de achar que a pessoa tem que ter 1, 2 anos de crente para ser batizado. Quando ela entende o propósito e tem profunda convicção de fé, nós precisamos levá-las o mais rápido possível a tomar esse próximo passo e decisão. O cara mesmo olha e diz, o que é que me impede? Filipe diz, se você acredita de todo o coração, bora, vamos para dentro d'água. E ele para a carruagem, vai batizar o homem. Agora olha o que diz o verso 39 e 40 de Atos 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, é outra cidade. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Gente, o homem literalmente desapareceu da água depois do batismo. A Bíblia diz que o eunuco não viu mais. Por quê? Porque o Espírito do Senhor o arrebatou. Aqui não está falando de uma experiência mística, de um transe. Ele literalmente teve um arrebatamento no corpo. Isso tanto é possível que Paulo diz, conheço um homem em Cristo que foi arrebatado. Ele disse, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Naquele momento ele está dizendo, não sei qual foi o nível de experiência, mas ele abre a possibilidade de que um arrebatamento seja algo não só em espírito, mas no corpo. Então Filipe, ao meu entender, é o primeiro, pelo menos no Novo Testamento, a ter voado de Jesus Airlines. Ele simplesmente desaparece, o Senhor o pega, ele vai se achar em outra cidade. Agora, irmão, por quê? Deus estava com dó do Filipe? Não, ele está dizendo, quando você entra na minha loucura, você vai ver a minha loucura por você também, não só para salvar os outros. Se existe um cenário que pode nos proporcionar experiências com Deus, é quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, é quando nós decidimos ser essas testemunhas. Não é apenas Deus turbinando o nosso testemunho para que toque o coração das pessoas, não é apenas Ele operando mais milagres que ajudem as pessoas, mas nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Eu, quando falo dos dons do Espírito Santo, sempre conto uma experiência de uma vez que eu andei mais de 200 quilômetros com um carro sem gasolina. Porque Deus me dirigiu a testemunhar e a falar de Jesus para alguém. Nós podemos viver cada vez mais essas manifestações que nos credenciam como suas testemunhas. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus diz que nós precisaríamos do poder do Espírito Santo para ser suas testemunhas, Ele está dizendo que a maioria de nós, porque não viu, morrendo e ressuscitando, a ponto de dizer somos testemunhas oculares, nós podemos viver as evidências de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, com as operações dEle nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós temos que vivenciar as manifestações do poder de Deus. Eu não acredito que a fé é construída apenas em cima de experiências. Obviamente, ela se constrói em cima de convicção bíblica, mas a mesma convicção bíblica que fortalece a fé mostra que Deus quer nos dar experiência. Porque essas experiências pessoais nos ajudam a entender um Deus de relacionamento pessoal. Um Deus que não é só Deus dos outros, mas que se torna o nosso Deus. E eu quero fazer um apelo especial a vocês que são pais. Nossos filhos não têm que apenas conhecer o conteúdo bíblico e o caminho da igreja. Eles precisam ser provocados a viver experiências com Deus. Quando Israel tinha 6 anos de idade, a Alissa 3, nós morávamos em Irati, estávamos no processo de implantação da primeira comunidade de alcance, que aconteceu lá em Irati. E um dia estou fora pregando, que ele está com as crianças em casa. Ela fala para o Israel tomar banho, já tinha idade de fazer isso sozinho, a Alissa não. Mas ele entra no banheiro, a irmãzinha entra atrás. E diz, Alissa, por favor, o mano vai tomar banho, põe ela para fora. Quando ele vai entrar, ela corre de novo. Ele põe ela para fora, ela corre de novo, ele vai
se enchendo do processo. Ele põe ela cada vez mais rápido para fora, cada vez com menos gentileza. Ela entra cada vez mais rápido. Em um momento ele literalmente empurrou ela e bateu a porta. E nessa de bater a porta, não deu tempo dela voltar a entrar. Mas ela estendeu a mão para tentar. E a porta pega e esmaga o dedo mindinho dela. Se não me engano, a mão direita. Ela me deu informação aqui ontem. O que eu lembro do relato da Kelly é que entre as duas dobras do dedo mindinho, no meio, o dedo foi macetado de um jeito que ele tombou para o lado. Ela tinha 3 anos de idade. Quando Kelly foi para o hospital depois, o médico, de olhar o magoado da carne, quando chegou lá, o dedo dela estava normal, estava no lugar, não tinha dor, a criança não chorava. Mas de ver como feriu a pele, a batida da porta, o médico falou, impossível não estar quebrado, pode fazer o raio-x. O osso de uma criança de 3 anos não suporta uma pancada dessa sem quebrar. A Kelly está pensando, isso que o senhor não viu como é que estava. Mas no momento que ela começa a gritar de dor e o Israel percebe o que aconteceu, a Kelly também corre a acudir. Quando a Kelly viu o dedo dela, chegou a sentar no chão. Ela falou, eu não sentei só para estar perto da criança, sentei porque as pernas amoleceram. Ela disse, estou pensando o que é que eu vou fazer. E nessa hora, o Israel, num misto de ousadia, com talvez o sentimento de culpa de ter causado aquilo, ele olha para Alice e diz, Alice, não chora não, o Tato vai orar por você. E ele começa a rodear as duas que estão no chão e dizer, Deus, cura o dedo da minha irmã. Meu pai sempre fala daquilo que o Senhor pode fazer, mas agora eu quero ver você agindo. Eu quero ver você agindo. Ele está orando e de repente o dedo da menina começa a voltar para o lugar. Aquele vê que aquela carne macetada está voltando ao normal. Primeira coisa que ela, pastora Kelly, mulher de Deus, pensou, o dedo está inchando. Ela não achou que era algo sobrenatural. Falou, deve ser uma consequência agora, está inchando e nisso o dedo está voltando ao lugar. Mas a menina de repente diz, não está mais doendo. Ela começa a movimentar a mão normal. E nessa hora Israel já comemorou. Ele diz, yes, meu primeiro milagre. Irmãos, nossos filhos têm que ser provocados a viver as próprias experiências. Essas coisas vão trazendo convicção no coração deles, de que o que nós ensinamos é a verdade de Deus que todo mundo pode experimentar, que todo mundo pode viver. E quando eu falo dos filhos, não quero limitar isso aos filhos naturais. Todos os nossos discípulos têm que ser provocados a acreditar. Nós podemos viver as evidências do sobrenatural. Então, depois que passamos a ter as experiências e começamos a falar delas, agora credenciados como testemunhas, Deus vai turbinar não só a nossa fala, mas vai respaldar nossa mensagem e vai agir mais. Agora, pastor, como viver esse poder e essa obra do Espírito Santo? Até esse momento, os discípulos, nós podemos dizer, não tinham o que a gente chama de uma segunda experiência da vida cristã. Eu creio que eles já tinham vivenciado o novo nascimento e receberam o Espírito de Deus habitando dentro de si, como Jesus tinha prometido. Em João 20, depois de ressuscitado, Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Enquanto alguns acreditam que isso é só um ato profético do que ainda aconteceria, eu me reservo a discordar. Antes da morte e ressurreição de Jesus, quando ele completasse todo o processo da obra da redenção, as pessoas não nasciam de novo e não podiam ter ainda o Espírito Santo habitando dentro delas. Foi por isso que em João 14, Jesus fala a respeito do Espírito Santo para os próprios apóstolos e diz, vocês o conhecem, porque ele está com vocês, mas ele habitará dentro de vós. Jesus está dizendo, até esse momento ainda não. Quando Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, eu creio que esse é o momento onde eles podem viver a habitação do Espírito Santo. No entanto, Jesus diz, ainda há um revestimento de poder. Há uma segunda experiência que vocês podem ter. Ela se chama o batismo no Espírito Santo. Eles experimentam isso em Atos 2 e a vida deles é revolucionada. Lembra que eles já viam milagres antes. Mas a maneira como Deus os turbina depois disso é algo extraordinário. No entanto, muitos de nós fazemos da busca do batismo do Espírito Santo quase como se fosse um alvo, quando deveria ser apenas a porta de entrada para o sobrenatural. E nós precisamos entender que vida no Espírito requer manutenção. A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito, que nós podemos entristecer o Espírito, que nós podemos enciumar o Espírito Santo. E muitas vezes nós deixamos que o nosso relacionamento e comunhão com Ele perca a ênfase. Isso acontece em todo nível de relacionamento. Podemos olhar para amizades e reconhecer, já estivemos mais próximos, já tivemos distanciamento, já tivemos voltas. Podemos falar disso de relacionamentos dentro de casa, não apenas os cônjuges, que às vezes vivem um certo afastamento, esfriamento e depois reaproximação, mas até o relacionamento de pais e filhos. E o ponto a ser explorado não é ficar pensando no distanciamento.
é curtir a possibilidade da reaproximação. O Espírito Santo quer instigar o coração de muitos de vocês, não só os que estão presentes, aqueles que nos acompanham agora, a buscar um relacionamento intenso com Ele novamente. A dizer, não importa qual foi a razão pela qual eu não estou vivendo tão perto dessa fonte de poder como antes, eu posso resgatar, eu posso experimentar isso. Eu queria que você ficasse em pé e que nós pudéssemos ter um tempo de oração e clamar pelo enchimento do Espírito Santo. Na Bíblia, esse ato contínuo. Os mesmos apóstolos que em Atos 2 foram revestidos de poder no dia de Pentecostes, já em Atos 4 estão orando de novo e são novamente cheios do Espírito Santo. Mas algo que eu e você precisamos entender é que a gente não precisa apenas de uma experiência, de um derramar soberano do Espírito, como foi no dia de Pentecostes. Nós podemos provocar essas coisas. Aliás, me lembro de um dia que eu pedi a um certo homem de Deus que tinha muita experiência. Falei, olha, ora comigo. Eu também quero ter as experiências com Deus que você tem. Ele olhou para mim e falou, então o que você precisa não é da minha oração. O que você precisa é de você mesmo exercer uma vida de oração. Gente, não tem nada que tenha tamanho poder de nos empurrar para as experiências com Deus como uma vida de oração. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que a maioria das vezes em que nós temos relatos das manifestações do poder de Deus, isso só acontece num contexto de oração. Atos 2, dia de Pentecostes. Nós só vemos o derramamento em Atos 2, mas Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Atos 3, quando Pedro e João levantam um paralítico à porta do templo, a Bíblia diz, iam como de costume, a hora da oração. Eles tinham uma vida regular de oração e é nesse cenário que isso acontece. Atos 4, quando eles novamente são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz no verso 24 e 25 que eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Quando você vê um anjo de Deus aparecendo para Cornélio, que nem crente ainda era, no sentido da conversão do novo nascimento, mas a Bíblia diz que ele estava orando, ele estava buscando a Deus, a sua forma e a sua maneira. Quando Pedro tem uma visão no telhado da casa onde está hospedado, a Bíblia diz que ele estava orando. Nós vamos olhando para as Escrituras e é impressionante o volume de experiência que acontece nesse ambiente de oração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu para Paulo no templo. O que você acha que Paulo foi fazer no templo? Piquenique? Ele estava buscando a Deus. Ele estava no lugar que é chamado pelas próprias Escrituras de casa de oração. Então, o que eu e você precisamos é, por meio da oração, turbinar o relacionamento com o Espírito Santo. Abrir espaço para que Deus opere e haja mais nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero te provocar. Se você não teve experiências marcantes, eu quero te dizer, você pode entrar nesse lugar. Se você já teve, não está vivendo isso com intensidade, você pode voltar para lá. E nós precisamos dia a dia desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Isso não é apenas a capacidade de ouvir sua voz e obedecer os seus comandos, mas é proximidade. Relacionamento é algo que a gente simplesmente cultiva, preserva, desenvolve. E a vida de oração tem um papel importante. Dessa maneira, nós vamos não apenas seguir tendo experiências novas e maiores, mas vamos estar sendo cada vez mais credenciados como testemunhas. E quando começamos a compartilhar o que Deus fez, veremos a graça e o poder de Deus agindo através de nós na vida de outras pessoas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?